Salve, salve! Edgar Ueda aqui na área e nesse vídeo eu vou te apresentar como você pode vender e zerar um empreendimento inteiro em 6 horas. Eu vou falar de maneira estruturada, passo a passo, todas as estratégias que eu utilizei. Mas também você pode utilizar todas essas estratégias para vender os seus estoques remanescentes, vender aquilo que ninguém consegue vender. Afinal, nós já zeramos 42 empreendimentos, que era pepino, abacaxi, aqueles empreendimentos mal sucedidos, né? Os remanescentes e o estoque. Mas eu vou te apresentar aqui de maneira estruturada, passo a passo, como você pode utilizar todas essas estratégias e essa inteligência para você vender com volume e vender rápido, ok? Então, mas antes deixa eu falar um pouquinho quem nós somos. A Neximob está há quase 12 anos no mercado, nós começamos em 2011 e nós já geramos 4,2 bilhões em VGV, vendemos 17.557 unidades, foram 56 empreendimentos lançados e estamos em 15 estados, mais de 40 cidades. Há 9 meses atrás, em julho, nós lançamos a nossa licenciadora, que é como se fosse uma franqueadora para facilitar aqui o entendimento. E em apenas 6 meses nós já se tornamos a maior licenciadora do país, estando em 15 estados. Então, o que nós vamos falar aqui é um método que funciona em todas as nossas linhas de negócios. Não é à toa que eu estou no meu 6º livro, já escrevi 5, são best-sellers, faço em média de 80 palestras, sou o único player do mercado a ser convidado 3 vezes a fazer o TEDx Speaker, 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, mas eu não estou falando desses números para ser prepotente ou arrogante. Eu estou falando que contra fatos não há argumentos e eu vou te mostrar um resultado, uma metodologia que vai fazer toda a diferença aqui nos seus negócios. Então, como que funciona todo esse processo do lançamento? O primeiro ponto é fazer o diagnóstico e muita gente erra aqui. Por quê? Alguns produtos que foram mal concebidos e que deram errado, ele precisa de um diagnóstico muito mais aprofundado, detalhista, minucioso para você entender o porquê, o que e onde deu errado. A partir daí, você vai procurar várias informações, eu vou citar algumas aqui: demanda presente, demanda futura, oferta presente, oferta futura, a pesquisa de clima para entender se a cidade, naquele momento, em qual momento é melhor você abrir as vendas, você precisa entender a demanda pulverizada, você precisa entender a geração de riqueza, se existe público pendular, público flutuante e outras variáveis. Tudo isso está no diagnóstico. Ainda aprofundando o diagnóstico, você precisa saber o porquê que o cliente comprou. Você precisa entender o porquê que ele não comprou. E não é só pelo viés do empreendedor ou pelo viés do corretor. Existe uma ciência de uma estruturação nessa parte para que você faça o diagnóstico correto. Entendendo esse diagnóstico, você tem o que na mão? Você tem uma diretriz, que é uma base de todo o processo. Você tem informação. Mas aí você vai falar, Edgar, então eu vou contratar uma pesquisa de mercado e está resolvido. Dos 56 empreendimentos e dos 42 que eu resolvi, mais de 30 tinham uma pesquisa de mercado. Então, não é apenas a pesquisa de mercado. Você precisa entender quem que leu essa pesquisa. Você precisa entender como que foi feito o planejamento dessa pesquisa, em cima da pesquisa. A estratégia em cima da pesquisa. Quem executou, quem monitorou, quem corrigiu. Tem um conjunto de variáveis que pode determinar resultado. Guarda aí. Resultado é um conjunto de fatores, um conjunto de atributos. E aqui a gente utiliza a estratégia do efeito composto. E aí tem todo esse caminho para que você consiga performar mais, performar melhor. Então o primeiro passo aqui, coloca aí papel e caneta para você não se perder, é a parte do diagnóstico e da pesquisa, certo? Ah, mas pô, Edgar, o empreendimento deu errado. Diagnóstico primeiro, você precisa entender. Ah, o empreendimento tem que mudar, tem que consertar. Tudo tem uma solução. Acredite em mim, tudo tem uma solução. Basta você entender nesse diagnóstico quais são os principais pontos ou pontos de atenção. Depois você vai para o planejamento. Deixa eu te explicar de maneira bem simplificada o que é o planejamento. O planejamento é você colocar, pode ser inclusive num papel de pão, tá? Tem gente que tem um monte de tecnologia e não sabe utilizar essa porra. O
Então, cara, se é um Trello, se é um Project, se é um Excel, não importa a ferramenta que você vai utilizar. Você tem que entender o seu planejamento. E você tem que colocar tudo que precisa ser colocado no seu planejamento. O planejamento é o que você vai fazer, como você vai fazer e quais os recursos você vai precisar. Recurso financeiro, recurso humano, recurso tecnológico, tudo isso tem que estar no planejamento. No planejamento tem que ter contingência, tá? E se não der certo? E se não funcionar? E se? Tem uma ferramenta que a gente utiliza, que é a ferramenta que eu aprendi trabalhando na Toyota. Eu morei 9 anos e meio no Japão. Você tem que colocar todas as possibilidades de erro para que o seu planejamento seja concebido, estruturado em cima do que pode dar errado, não apenas em cima do que pode dar certo. E tem muita gente que erra aqui. No planejamento, você tem que entender as expectativas do outro lado, do construtor, do incorporador, do loteador, do investidor, do cliente. Você tem que entender o que ele pensa de ROI, o que ele pensa de retorno sobre o investimento. Qual que é a taxa mínima de atratividade dele? Qual que é o TIR, a taxa interna de retorno? A exposição de caixa, ele tem dinheiro, não tem dinheiro, ele tem fôlego, não tem fôlego, ele tem plano B, não tem plano B. Tudo isso está no diagnóstico. Se você não fez o diagnóstico, você não vai fazer o planejamento de maneira correta. Depois você precisa fazer a estratégia, né? A estratégia é você sair do plano do ponto A ao ponto B. Isso chama estratégia. Eu tenho um ponto zero, né? Aqui que é o ponto de partida, e eu preciso chegar no ponto B, que é o ponto de chegada. Tá, mas aí tem o seguinte, talvez chegar lá em 3 anos não é o suficiente. Tem gente que vende o empreendimento em 4, em 3, em 2 anos. Na minha opinião, produto bom é produto vendido e vendido rápido. Então, para isso tem outras estratégias que nós chamamos de pulo do gato, outras inteligências que você precisa ter para você aplicar no seu negócio, né? Então, por exemplo, não tem dinheiro, você precisa levantar caixa. Qual que é a estratégia que você vai fazer para levantar o funding? Tem várias estratégias em tempos diferentes, né? A estratégia de levantar o dinheiro no equity, a estratégia de levantar o dinheiro no projeto depois da área adquirida, a estratégia de levantar o dinheiro quando o empreendimento está aprovado, a estratégia de levantar dinheiro quando o empreendimento está lançado e vendido, a estratégia de levantar dinheiro quando o empreendimento está pronto. São estratégias diferentes que você precisa ter inteligência para você conseguir chegar lá, né? Foi assim que nós construímos durante 11 anos toda a nossa inteligência. Eu vim do varejo, né? Como eu citei, morei 9 anos e meio no Japão, tive 3 agências de publicidade, fui diretor de uma rede de supermercado no Japão e hoje eu estudo a neurociência e não só isso, né? Eu tenho o que os americanos chamam de Street Smart, que é o conhecimento de prática. Foram vendidos mais de 17 mil unidades, né? Mais de 56 empreendimentos lançados. Ó, venda não é arte. Tem muita gente que fala, venda é arte. Aquele cara nasceu com o tom de venda. Não, vender é uma ciência. O resultado positivo é uma ciência. O resultado negativo é uma ciência. Você pode ver que a maioria que tem resultado negativo, eles seguem um padrão. A maioria que obtém resultado positivo, eles seguem um padrão. Então isso é ciência. É um conjunto de validações que juntas traz um resultado em comum, né? Por exemplo, se você tem uma incorporação vertical, onde você vai fazer ou crédito associativo, que ele já vincula o contrato bem na planta, no momento de compra, ou vai ser SBPE, que ele vai pagar 20%, e depois ele paga durante a obra, isso daí depois de entrega, depois do habite, ele vai fazer o repasse via algum banco que o construtor ele escolheu para fazer o financiamento dos seus compradores. Veja bem, aqui precisa ter uma outra inteligência, aqui precisa ter inteligência financeira. Você primeiro precisa analisar, esse cliente que está vindo com intenção de compra, interesse de compra, ele tem vontade, não significa que ele vai conseguir comprar. É um cliente que tem condição para comprar, depois o score dele está apto a comprar ou a conseguir o financiamento, depois como que você faz se for SBPE,
para que no momento que ele compra aqui, faça a vinculação com o construtor, chegue depois de 2 anos, ele ainda esteja apto a comprar. Então tem gente que já vem não apto e tem gente que ele no meio do caminho ele se perde e ele deixa de ser apto ao financiamento lá na frente. Para isso tem estratégia e tem inteligência que a gente desenvolveu. Então, para isso tudo, se você não tem uma ação, que essa ação tem uma inteligência por trás, você já está fazendo errado. Se você está fazendo do mesmo jeito há anos, você já está fazendo errado. Norton, que é um pesquisador americano, ele fala que depois da época da era da internet, o volume de informação dobra-se a cada 18 meses. Guarda essa frase. Não adianta ter resposta se a pergunta já mudou. Tem gente que está utilizando uma estratégia de 20 anos atrás, não adaptada. Funciona a estratégia de 20 anos? Sim, se adaptada ao novo comportamento do consumidor, à nova realidade. Então a gente já tinha uma mudança radical. A pandemia veio outra mudança. Esse ano a gente tem ano eleitoral, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem ainda o resto de uma crise sanitária, a gente tem uma crise política, a gente tem uma crise econômica, né? E a gente tem uma guerra. Então veja bem, se você não utilizar inteligência e estratégia, você não vai vender, ou vai vender mal, ou vai demorar para vender. Então se você quer vender rápido, cara, você já sabe o caminho. Precisa fazer com quem sabe fazer. Pode tocar sozinho, isso aqui já te habilita a fazer melhor do que você está fazendo. Mas também você pode procurar a Neximob, pode me procurar, inclusive daqui a pouco, fica até o final, a gente vai ter algo extremamente especial para você. Então, nós estamos falando da estratégia. O próximo passo é você montar a equipe, e aí nós vamos dividir em 2 partes. Primeiro, a equipe operacional, a que vai executar o back-office, o background, vai ser a retaguarda para dar subsídio, ferramenta, suporte ao time de vendas. Você montou essa estruturação. Nós vamos para a contratação de todos os stakeholders, os envolvidos. Primeiro, quem é? Agência de publicidade. Para isso você precisa brifar a campanha correta. Eu já vi vários empreendimentos que deram errado, que aí a gente fala, tá, o que aconteceu para dar errado? O cara fala, é a agência, aí a agência fala, é o time de vendas, aí o time de vendas fala, é a tabela que foi feita por um incorporador. Cara, tá tudo errado. Tem que ter uma linguagem comum, tem que ter sinergia, que nem uma engrenagem, uma peça quebrou, aqui um dente quebrou, não vai rodar, não vai funcionar. Por isso que a gente assume esse compromisso. Tudo é feito sobre o nosso guarda-chuva, sobre a nossa inteligência. Se deu errado, você vai bater no nosso peito. Se deu certo, você vai ter que bater palma e pode ter certeza. E a probabilidade de dar errado é quase zero. Sem modéstia à parte, os nossos números falam por si só. Então, você precisa montar, fez o time, todos os stakeholders, quem vai estar envolvido no projeto, fez o briefing, a gente utiliza neurociência aplicada a marketing. Você sabe que tamanho da fonte tem um porquê, você sabe que a cor tem um porquê, você sabe que uma seta inserida no lugar, que é um símbolo inserido em um determinado momento, você sabe que uma gramatura de um papel, você sabe que uma determinada mídia, ela pode determinar o seu resultado. Aí, feito isso, a campanha está pronta, a gente vai para o aquecimento. O aquecimento é a preparação do mercado para receber o produto. O aquecimento é a preparação do cliente, aqui ele já começa um movimento de preparação para depois convencer ele quando o corretor bater na porta dele e oferecer o produto. Para isso tem técnica, tem estratégia. Feito isso, qual que é o próximo passo? Nós montamos o time de vendas. Se vai ser house, se vai ser imobiliário, se vai ser o híbrido, como que a gente vai montar esse time, como que eu consigo engajar mais a imobiliária que tem um conjunto de produtos na sua prateleira, como que eu pego aquele corretor autônomo que está perdido, que não é centrado, como que eu faço a house que não tem tanto relacionamento no mercado, como que eu busco o lead correto, e aí você entende como você pode prospectar um lead mais qualificado, para não precisar prospectar 300 para converter um. Então tudo isso tem estratégia, tem a cadência correta, né? A cadência de você entender os principais pontos de contato
e qual que é o tempo, como que você pode montar uma estratégia Inside Sales, como que você pode montar uma estratégia Growth Hacking. Então tem várias estratégias que você precisa saber para você implantar e aí obter os melhores resultados. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você pode perguntar, você sabe que tem uma hora específica, né? Tem um momento específico que você não pode oferecer o seu produto, que a probabilidade de receber não é quase 100%. Então existe estratégia para você saber qual que é o momento certo de você apresentar um produto. Você sabia que existe uma sequência, um alto padrão tem uma sequência de apresentação, o checkpoint de apresentação, o médio padrão ele tem outro, o popular ele tem outro, um loteamento, um horizontal, ele tem uma outra sequência de apresentação, você sabia disso? Então, quando você não tem as informações corretas, você acaba fazendo de qualquer jeito. Você sabe, eu tive um empreendimento que eu lancei no sul de Minas, que eu vendi mais de 34% só por indicação. Indicação não é apenas fala, me indica. Existe um processo onde eu motivo o cliente a me indicar, depois eu nutro ele, faço ele se engajar no processo. Então tem uma técnica para você fazer isso. Então, montou, fez tudo isso, aí você vai por quê? Você vai para o represamento, que é o cadastro de intenção de compra. Você faz isso via digital, você faz isso offline, você faz os dois. E aí existe um algoritmo. Qual que é o algoritmo? É 10 para 1, é 12 para 1, é 17 para 1? Você sabe disso? E como que você faz essa leitura no meio do caminho para você não errar no dia D, você vender nada ou vender muito pouco? Então tem técnica. Aí depois feito isso eu vou para quê? Para pré-venda. A pré-venda é onde acontece. Aqui é onde acontece a venda. Para que no dia D você só de fato pegue o contrato assim e comemore todo esse sucesso. Então, não quero fazer dia D, não quero fazer um evento, não. Mas o processo ele é o mesmo, e aí aqui você pode chamar de abertura de vendas ou qualquer coisa. Ou já quer abrir vendendo, aí é um outro caminho, é uma outra estratégia. Então veja bem, você tem vários roadmaps que te levam ao mesmo destino, ou deveria levar ao mesmo destino. O que é? Sucesso, vender 100% e vender rápido. Produto bom é produto vendido e vendido rápido, ok? Então tudo isso é o processo, o nosso funil, o nosso roadmap para você vender 700 unidades no final de semana, um empreendimento inteiro 6 horas, ou vender o que ninguém consegue vender. Sendo assim, você tem duas opções. Você pode tentar executar sozinho ou podemos unir forças. Nós estamos vivendo na era do dividir para multiplicar. É o complemento das competências. Você é muito bom naquilo que você faz, mas nós somos bons em vender e vender rápido. Se você está precisando desse apoio, desse suporte, desse envolvimento da Neximob, você já sabe o que fazer. Procure a Neximob, porque nós temos certeza que vai ser um divisor de águas no seu negócio e, claro, vai tirar todo aquele peso em cima de você de, primeiro, ficar com ansiedade se vai vender ou não vai vender. Vai ter que controlar todo esse time de stakeholders, saber contratar, saber gerir, isso daí é um inferno. Deixa isso pra gente. Além disso, a gente tem tecnologias, inteligência, que eu falo que você só encontra aqui, ok? Faça essa escolha e eu tenho total certeza que nós vamos crescer juntos e fazer história nesse nosso mercado imobiliário.